Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Trade A2. Eu sou a Jéssica Eu sou o Newton. e no vídeo de hoje a gente vai fazer algo diferente, onde a gente vai mostrar algumas operações nossas de durante a semana, onde o foco não vai ser mostrar a estratégia utilizada nas nossas operações, mas sim os aprendizados que a gente teve com essas operações em relação ao comportamento, mentalidade e gerenciamento. Então, pessoal, para deixar bem claro, tá? A gente está em construção ainda do trade aí, documentando durante a semana aí, a gente vai estar documentando a nossa jornada, real jornada para vocês aí, tá acompanhando a gente aí no nosso canal, tá? A gente tem o intuito de ser bem claro, ser bem transparente com vocês aí a nossa jornada e a nossa caminhada aqui, tá? Nessa tão sonhada profissão aí que é o trade, tá, pessoal? Então, já lembrando, pessoal, deixando um adendo aí para vocês. Deixe um comentário abaixo do nosso vídeo, dá a sua opinião, deixa documentado o que vocês acham, né? Podem dar sugestões de vídeos, algumas opiniões aí em relação a trade também, a mentalidade, tá? Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário aí, deixe a sua curtida. Você está gostando aí dos nossos vídeos, né? Documentados aqui para vocês, né? Para você estar seguindo essa caminhada junto com a gente, tá? É isso aí, pessoal. Então, eu vou começar aqui agora, pessoal, mostrando algumas das minhas operações para vocês desta semana. O dia escolhido foi o dia de ontem, no dia 23 de janeiro, onde eu realizei 3 operações. Só que, na verdade, eu vou focar com vocês na primeira operação, que foi a que eu tive mais aprendizado, de onde eu tirei a correção que eu tenho que aplicar nas minhas próximas operações. Aqui vocês podem ver que eu estava operando Dow Jones e eu realizei 3 operações. Só que a principal que eu quero comentar com vocês é a primeira apenas, que foi essa compra aqui. Foi o seguinte, que antes da gente realizar as nossas operações no dia, a gente faz uma análise nos gráficos maiores, M30 e no diário. E no M30, no 30 minutos, eu vou até mostrar aqui para vocês rapidinho, o contexto que eu tinha visualizado era o seguinte, eu tinha visualizado isso daqui, ó. Tava numa movimentação de alta, e para mim, e o preço estava bem nessa região aqui. Tava bem nessa região aqui. Então, para mim, ele iria chegar aqui na média de 200, que foi aonde ele chegou, e ter um possível retorno aqui para cima. Um possível retorno compra. No gráfico maior, e isso em M30, tá? Então, estava mais propício para mim lá no gráfico operacional, que é o M2 que a gente utiliza, a estar realizando compras no dia de ontem, certo? Aí, beleza. Aí, aqui no gráfico de M2, então, eu estava mais atenta para poder realizar compras no dia de ontem. Só que a gente sabe que o mercado é soberano. Não significa que eu defini que está mais propício para compra, que eu só vou pegar a compra. Eu vou ver como que vai ser a movimentação do preço, aonde que está indo a maioria, para onde que está indo a principal força no dia. Se caso aparecesse melhor oportunidade para venda, eu estaria realizando venda ali, tomando cuidado com os riscos e tal, tá? Porque o mercado a gente tem que acompanhar, seguir as oportunidades que ele nos dá. Ele não segue o que a gente quer, não, né? Então aqui a gente pode ver que ele começou com uma quedinha aqui, né? Na abertura de ontem. A gente pode ver que ele começou com a quedinha, só que aí ele chega bem na região onde eu queria, que era a região de M30. Eu vou colocar uma linha aqui para vocês verem que era a região da média. Era aqui que eu queria que ele chegasse. Aí a gente pode ver aqui que na abertura o mercado ele começa descendo e chega bem na região da média de 200 lá do gráfico de M30, que era a região que eu esperava que ele chegasse para mostrar uma possível oportunidade de compra, certo? E a gente pode ver que aparece compradores fortes aqui em relação à queda. Vocês podem ver que a queda aqui teve maior quantidade de candles vendedores para conseguir chegar nessa região aqui embaixo, e com 3 candles compradores aqui, a gente já consegue eliminar a maioria dos vendedores que aconteceu anteriormente. Então, a partir daqui, eu já esperaria uma oportunidade de retorno compra. Então tá, aí o mercado começou a retornar, né? A retornar aqui, e apareceu este candle comprador aqui forte, que ele que foi o gatilho que eu utilizei para poder fazer a minha compra aqui, tá? Então foi o seguinte, eu posicionei a minha compra na continuidade desse candle comprador que apareceu ali, e o meu alvo inicial que eu defini não foi a próxima máxima aqui, não foi aqui.
eu defini que, por causa da força que o mercado estava indo a meu favor, ele poderia muito bem chegar nessa região aqui dessa máxima, que coincidia exatamente com a média de 200 lá no gráfico de M15, que é um ponto importante também para poder ser um alvo ali para a gente na operação. Porém, o meu erro nesta operação foi o seguinte: eu pensei em pegar um alvo maior justamente conseguindo perceber o potencial de eu conseguir pegar um lucro maior nessa operação. Então, eu defini o meu alvo. O meu erro foi esse. Eu defini o meu alvo baseado no financeiro que eu poderia ter de retorno e não realmente no operacional, no que ele realmente poderia fazer. Esse que foi o meu erro, em focar no potencial de lucro ali nesta operação. Sendo que aconteceu o seguinte: ele chegou aqui, neste ponto da próxima máxima, que era um ponto correto também para poder sair, eu resolvi não sair porque eu queria levar até aqui em cima, eu queria bancar esse rompimento, que não é errado bancar o rompimento. Só que eu acho que para mim, por exemplo, para a gente, né, que está no processo de atingir a consistência ainda, eu acho que bancar rompimento ainda não é o adequado. Tanto que eu falo isso com propriedade para vocês, porque quando o preço fez isso daqui, ele chegou nessa próxima máxima e retornou todo, e aqui eu já tava no 0 a 0, eu fiquei muito abalada, porque aí a minha mente já começa a vir assim: nossa, Jéssica, você poderia ter saído aqui, você poderia ter pegado esse lucro aqui, por que você deixou o preço voltar tudo e pegar seu 0 a 0? Porque aqui eu não expliquei para vocês, mas foi o seguinte: quando o preço ativou a minha ordem de compra aqui e ele já chegou na região dessa máxima, eu vim e tirei o meu stop que estava posicionado abaixo desse candle comprador e já reduzi ele para o 0 a 0, que eu sabia muito bem que ele poderia chegar aqui nessa próxima máxima e retornar todo, que foi o que aconteceu. Só que a questão é que eu me senti muito mal depois de ter perdido este pedaço aqui. Eu poderia muito bem ter saído na próxima máxima. Não, que nem eu falei, não é errado para quem banca rompimento, porque que nem eu falei, o candle ele fechou muito forte a meu favor, então tinha potencial para poder chegar até onde eu tinha definido. Só que eu percebi que isso me abalou emocionalmente e isso não é bom, porque pode me atrapalhar a tomar as próximas decisões nas próximas operações. Vocês podem ver que eu fiz mais operações depois. Eu levei um stop curto aqui, tentando uma compra aqui novamente. Só que quando eu vi que o preço não estava indo a meu favor, eu já fui e reduzi o meu stop. Então, eu levei um stop curto. E assim que eu levei o stop curto, apareceu uma outra oportunidade com outro candle comprador aqui. Entrei comprado novamente e agora sim ele chegou na região que eu queria anteriormente. Só que o foco principal mesmo é nessa operação. Porque como eu percebi que ela me abalou, psicologicamente, e a gente operar no mercado financeiro abalado psicologicamente, isso afeta no nosso comportamento, afeta na nossa tomada de decisão, e isso não é bom. Então, o que eu fiz? A partir de agora, eu não vou mais operar tentando bancar rompimento. É uma regra pessoal que eu coloquei para mim. E é isso que a gente tem que ir percebendo ao longo dos dias operados nossos, onde a gente percebe aonde que é o nosso ponto fraco, quais são os nossos limites, e seguir as regras ali que a gente colocou para nós mesmos. Que nem a gente está no mesmo processo, só que ele tem o jeito dele de operar, eu tenho o meu jeito de operar, cada um tem a sua personalidade e a gente tem que adaptar as nossas operações de acordo com o que a gente se acha confortável. Bom, pessoal, vamos lá. Agora eu vou estar passando para vocês aqui, para estar acompanhando junto comigo aí a operação da qual eu escolhi, tá? Estou trazendo aqui para vocês, mostrando aqui o meu aprendizado, tá? O que eu vou levar, né, para a semana seguinte aí, para estar corrigindo também. Tem alguns erros da semana passada, do qual eu trouxe para essa semana, e eu vim já ao longo da semana ali corrigindo, tá legal? Então, vou estar explicando para vocês, pessoal. A minha operação, tá? Foi focado exatamente nessa venda aqui, ó. Que vocês podem estar acompanhando aqui junto comigo, tá? Essa venda, o que acontece? O mercado, né, ele abre em regiões aqui de M30, eu vou estar passando rapidamente para vocês estar vendo as minhas marcações aqui. Aqui é uma região, tá? A gente nunca pode, né, estar focado em uma linha, né? A gente sabe aqui que é uma região muito forte vendedora, e aqui essa linha azul, tá? É a minha resistência, lembrando que não é uma região, não é uma linha, né? E sim aqui uma região compradora, tá? Onde compradores de fato aparecem forte ali. Então, voltando aqui para o gráfico operacional, pessoal, vou estar explicando para vocês qual que foi a minha visão e qual que foi o meu erro aqui, principalmente o erro
que eu tenho que estar corrigindo. Então, pessoal, o mercado ele abre, tá? Nesses pontos aqui, como vocês podem ver, eu não disse, né? Aqui é HK50, tá? O mercado asiático. E o mercado ele abre, tá? No pré-mercado, exatamente nesse ponto. E aqui foi a abertura às 10h30, né? A abertura total ali do mercado. E o mercado vem fazendo muita força, né? Vendedora e já esperando, né? Que vendedores poderiam estar aparecendo no mercado devido a todo o contexto, juntando o gráfico diário ali com o gráfico de M30, tá? E com as marcações prontas, o mercado abre aqui às 10h30, fazendo muita força vendedora para baixo, já construindo aqui, ó, uma parede muito forte vendedora, como vocês podem acompanhar junto comigo aí. E o que eu estava esperando? Um retorno, né, ideal para dentro desses vendedores, tá? Mais ou menos nessas regiões aqui. E já, né, juntando já uma análise assim mais forte, mais completa, a gente tem aqui média de 20 e média de 200, que também trabalha ali como resistência forte, né, dentro do mercado. Então, pessoal, eu espero vendedores aparecem forte, porém, né, eu vejo que um candle comprador também foi causado nesse retorno, então eu fico com o meu alerta ali ligado devido a isso. Com isso, pessoal, eu espero esses vendedores aqui fechar. Assim que eles fecham, eu não coloco, tá? Não posiciono uma ordem vendedora já de cara nessa região, devido à força dos compradores, que poderiam sentir exatamente nos 50% desses compradores, tá? Espero os compradores tentarem atacar de novo essa região, eles atacam e me deixam aqui, ó, falha na continuidade dos compradores. Com isso, pessoal, assim que esse candle fecha, eu posiciono uma ordem de venda na eliminação desse candle comprador, dando continuidade nesses vendedores, com todo o contexto aqui do retorno. Com isso, pessoal, esse candle me ativa, tá? A minha ordem. Ele vai a meu favor bonito. É normal ele aparecer compradores nessa região, tá? Uma vez que ele não consegue, né, dar continuidade nesses candles compradores aqui, não dando continuidade, o que acontece? Ele volta, né? Ele volta aqui muito forte, como vocês podem observar, porém não tão forte ao ponto de preocupar tanto em proteger já no 0 a 0, tá? E esse foi o meu erro. Meu erro eu vou trazer para a semana seguinte, é o erro de condução de stop. Por quê? O meu stop inicial, após me ativar nessa posição de venda, o meu stop inicial estava nessa região, protegido pelo candle vendedor, tá? Protegindo aqui pelo candle vendedor e também protegido por média, né? Média de 20 período e também média de 200 período, que são regiões de resistência ali que impulsionam, né, o preço para baixo. Então, pessoal, o que acontece? Eu colocando o meu stop inicial nessa região e ele não dando continuidade, né, chegando nessa região, que é normal compradores aparecer, como eles não deram continuidade já inicialmente, é normal que o preço venha e pega preços um pouco mais altos para, de fato, eles virem com mais forças e conseguir, né, romper essa região aqui de fundo. Com isso, pessoal, meu stop estava nessa região, entrada nesse ponto, ele dando essa falha, o mais correto seria, né, eu me proteger já. O correto é, mercado não foi a seu favor, você se protege, né, protegendo sempre o seu capital, é o correto. Porém, pessoal, você tem que saber, né, a gente tem que saber, né, diferenciar isso. Proteger o seu capital, certo? Proteger o seu capital da forma correta ou, né, se proteger, né, da operação, não olhando a opção técnica, né, a questão técnica, e sim olhando isso aqui, ó, o dinheiro, que é completamente errado, né? Aqui eu fui mais pelo financeiro em relação à condução do stop do que questão técnica, né? A questão técnica, meu stop inicial nessa região não deu continuidade a me proteger. No máximo aqui os 50%, porque eu ainda estaria protegido pelo candle vendedor, protegido pelo candle que me ativou o vendedor, já não dando continuidade nesses compradores, protegido por média de 20, protegido por média de 200 período. Então, se a gente for colocar na balança, eu tinha muito mais fatores a meu favor do que contra, certo? E é normal ele vir pegar preço mais baixo, uma vez que ele não consegue dar continuidade aqui já de primeira, né? Já na primeira tentativa. Então, ele vem, pega preços mais altos e depois ele vem dando continuidade, briga aqui, né? E faz aí o que o mercado tem que fazer por si só.
Então, pessoal, o que acontece? O meu erro foi o seguinte, condução de stop, tá? Entrada, isso aqui era o risco da metade. Eu colocando aqui, ó, nesse ponto, era o ponto mais ideal por todo o contexto que eu expliquei que eu estaria protegido, tá? Porém, não foi isso que eu fiz, pessoal. Eu fui mais pela emoção, mais pela questão do não foi, vou me proteger no 0 a 0 e foi o que eu fiz, né? Coloquei aqui no 0 a 0, o mercado vem de fato, né? Testa aqui preços mais altos, né? Para pegar aquele impulso, né? Perto de média de 200, média de 20 períodos, dentro de um contexto todo aqui vendedor, né? Que aqui a gente vê que ele cria uma parede vendedora. Então, se ele cria essa parede vendedora, o normal é ele vir aqui testando essas regiões, né? Para vendedores de fato aparecer aqui novamente. E eu colocar o meu stop nessa região, eu estou colocando ele muito exposto, né? Eu estou deixando ele sem a proteção ideal técnica do mercado. Então, eu colocando ele aqui, eu tirei a proteção técnica dele, né? Que seria o certo colocar ele aqui, ó, né? Protegido por média e todo o contexto que eu venho explicando aí. Então, eu colocando meu stop nessa região, eu tiro a proteção técnica e vou para a proteção financeira, que é o errado, né? A gente não pode estar agindo no mercado com opções em relação de financeira. A gente tem que ser 100% técnico em relação ao operacional, emocional, tudo alinhadinho, né? E é isso, pessoal, que eu venho tirar de aprendizado, tá? Nessa operação e compartilhar com vocês aí o que eu vou estar levando aí para a semana seguinte, tá? Para estar corrigindo principalmente essa condução de stop e alinhamento ali da condução de stop com o meu psicológico, né? Porque também foi o meu psicológico afetado que me fez me proteger financeiramente e não tecnicamente. Tá legal? E aqui, pessoal, como vocês podem ver, eu fiz a segunda operação, tá? Vai ser bem rápido aqui a explicação, não vou estar entrando muito em detalhes para não ficar tão longo aí o vídeo, tá? Aqui, pessoal, o mercado ele vem, né? Continua aqui fazendo o seu papel, né? Constrói aqui a parede vendedora, ele vem para o retorno nessas regiões aqui. Normalmente, vendedores aparecem, porém, esse início, né? De retorno aqui, pessoal, que acontece no mercado é um candle comprador muito forte aqui, né? Eliminando todos esses candles vendedores, essa região de briga aqui. Lembrando que aqui embaixo é uma região muito forte de suporte. Com isso, pessoal, eu não entro vendido, tá? Em eliminações aqui para cima. Eu espero vendedores de fato aparecer como eu esperei na primeira operação. Vendedores aparecem, eu espero a mesma questão, né, dos compradores tentar novamente aqui, eles tentam atingir, né, essa opção de compra, eles falham aqui nessa região, eu coloco a minha ordem de venda posicionada aqui nessa região, e com isso, pessoal, eu sou ativado, porém vocês podem ver aqui, ó, que ele ativa a minha venda, tá? Ele ativa aqui a minha venda, e não dá aqui continuidade. Com isso, pessoal, o meu stop aqui, eu já comecei a alinhar, né, o erro que eu cometi aqui em cima, eu comecei a alinhar aqui e a corrigir. Então, esse erro aqui de cima, eu já comecei já a melhorar ele na próxima operação. Fazendo o quê? Melhorando a condução do stop, que foi o erro que eu trouxe para vocês, né? Então, aqui, pessoal, voltando, né? A minha ordem de venda foi ativada aqui. Stop inicial estava acima desse candle vendedor, tá? Não estava aqui em cima, não tinha necessidade. Porque se devolve esse candle vendedor, a possibilidade dele vir aqui em cima é muito grande. Então, não tinha necessidade de eu colocar meu stop lá em cima. Então, o meu stop inicial estava nessa região, tá? Assim que ele não dá continuidade, o meu stop desce dessa região aqui, ó, tá? E vai para cima deste candle, tá? Vendedor, que esse pavio vendedor aqui, deixando de fato ali o meu stop protegido, tá? Aqui eu já consegui eliminar uma quantidade de perda, caso essa operação desse errado, porém, é muito normal, né, que um mercado, após não dar continuidade, ele testar, né, essa região desse candle vendedor junto com esse pavio aqui, que é uma força, né, de fato, vendedora ali dentro do mercado. Então, pessoal, é normal que ele venha, testa essa região aqui, que foi de fato o que ele fez, né? Ele testou essa região aqui e deu a continuidade ali vendedora que a gente estava esperando no momento, tá? Então, o que acontece, pessoal? Entrada, stop inicial, stop técnico protegendo após não dar continuidade. Após o mercado dar continuidade, pessoal, esse candle aqui fechando a meu favor, o meu stop saiu dessa região e me protegi mais um pouco, colocando acima desse candle, tá? E acima do candle, de fato, aqui, ó, que fechou a meu favor
deixando a minha operação ali com o stop protegido, tá? Após isso, pessoal, o mercado deu continuidade, meu stop, tá? Continuou nessa região aqui, ó, tá legal? E após dar esse estouro vendedor, que é o normal de acontecer após esses compradores não dar continuidade, tá? E a minha saída era justamente aqui nessa região forte aqui, que a gente tinha compradora no dia de hoje, tá? O mercado, eu espero esse candle fechar, o próximo candle não dando continuidade, né, em região compradora, que é o normal, a gente não banca mais esse rompimento, né, de suporte. Então a gente sai aqui, tá? Eu fiz a minha parcial, fiz uma parcial gorda aqui de 90% da operação, e o restante eu fui conduzindo no gráfico aqui, candle a candle, tá? E peguei o meu restante da operação, que já estava no 0 a 0, e desci aqui, ó, para cima deste candle, que foi aonde aqui ele sentiu pressão, veio e me tirou os outros 10% que estavam na operação. Então, pessoal, já para finalizar aí o vídeo para vocês, né? O erro que eu cometi de condução de stop nessa operação, eu já trouxe já para a próxima operação que eu fiz, tá? E já tentando de fato ali, né? Tentando não, né? Já colocando isso alinhado e já trazendo essa correção já na próxima operação. Então é isso que eu vou estar trazendo aí para a próxima semana, para estar corrigindo e alinhando aí, tá? Isso dentro do meu operacional e dentro da minha mentalidade, do meu psicológico aí, tá legal? Então é isso, pessoal. A operação do dia foi essa escolhida, tá? Para estar trazendo para vocês uma operação que eu tirei, tá? De muito aprendizado e de erros também a serem corrigidos, beleza? Então, pessoal, só para resumir para vocês quais foram os aprendizados que a gente tirou com o que a gente mostrou para vocês aqui. No meu caso, a gente consegue perceber que o foco não é a estratégia. Que às vezes o erro da gente não está na estratégia e sim no emocional. No meu caso, eu percebi que bancar rompimento para mim não dá certo. Porque se eu bancar o rompimento e não der certo e eu deixar o preço voltar todo me tirando no zero, isso me abala. Então, eu criei uma regra pessoal de que a partir de agora eu não vou ficar bancando mais rompimento. E é essa a questão. A gente tem que operar dia a dia e, além de melhorar o nosso operacional, a gente consegue se conhecer melhor e perceber o que nos tira do eixo, o que nos abala, o que não abala, o que deixa a gente confortável, o que não deixa a gente confortável. E assim a gente vai se adaptando ao mercado nas próximas operações. Porque é importante também a gente saber operar, né, o técnico ali, mas também se manter bem mentalmente no mercado financeiro. Então, pessoal, e no meu caso, eu digo que foi muito bem, assim, parecido com o da minha esposa, tá? O aprendizado dela, o erro ali que ela trouxe para vocês, que eu trouxe também. Porém, o meu foi mais pro lado ali da condução de stop, né? Que uma vez que você ele conduz, né, o seu stop da forma correta, você vai colocando ele ali, né, em pontos estratégicos e não em pontos que você leva em relação ao financeiro. Isso faz muita diferença, porque, querendo ou não, né, pessoal, a gente trazendo uma condução alinhada, uma condução técnica, o financeiro ele vem, porém ele vem como consequência, né? Como consequência de você estar realizando a sua operação, conduzindo a sua operação bem alinhada, né? Com o psicológico alinhado, sem ficar olhando para o financeiro. Uma coisa que a gente faz já, a gente já coloca isso em prática, é a caixa de ferramenta, tá? Aquela caixa de ferramenta ali que aparece, né, o valor ali, né, alternando, né, para cima, para baixo, aquilo ali a gente corta e não deixa aparecendo no gráfico. Então isso ajuda bastante também, você não ficar olhando ali para o financeiro, né, ele variando ali positivo, negativo. Então o que eu trago é isso, tá, pessoal? A questão da minha condução ali de stop é o que eu vou estar levando ali para a semana seguinte, para estar melhorando aí para vocês, tá legal? Então, pessoal, no fundo, todos os dois aprendizados se conectam no mesmo ponto, em questão de proteção, seja em proteger o emocional, que nem foi no meu caso, ou em proteger o capital, que nem foi no caso dele. Porque o comportamento, a proteção, eles se complementam. Não adianta a gente ter uma estratégia boa se o comportamento, se a mentalidade, se o nosso gerenciamento de condução de operação não for bom. Porque é isso que vai diferenciar um trader de sucesso para um trader amador. Pessoal, e se vocês se identificam, tá? Se vocês se identificam com esse tipo de conteúdo, né? Um conteúdo mais transparente, mais real, mostrando a jornada de um casal, tá? De pessoas comuns, assim como a maioria das pessoas, tá? Buscando
essa profissão tão amada e tão sonhada por todos aí. Se vocês estão gostando, né, desse tipo de conteúdo que a gente está trazendo para vocês, a gente vai estar sempre trazendo aí toda semana, provavelmente todo sábado, aí a gente vai estar disponibilizando uma atualização, tá, da nossa semana, da nossa rotina como trader, tá? E é isso, pessoal. Deixa um comentário, deixa aí sua curtida, compartilha com seus amigos também que estão iniciando, né, nessa caminhada e tá querendo, né, acompanhar junto com a gente aí a real trajetória aí de duas pessoas através do mercado financeiro aí, em busca dessa conquista tão amada por todos aí, tá? E não se esqueça, pessoal, de ativar o sininho, tá? Para vocês não perderem as próximas atualizações aí do nosso canal, tá legal? Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.